Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor para com todos. Hoje é domingo, dia da nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica discipuladora. E nós estamos aqui para trazer para você a primeira lição do segundo trimestre, do trimestre, mais um trimestre, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Nós estamos no terceiro trimestre, isso mesmo, né? Terceiro trimestre do ano de 2023. Estamos estudando uma nova lição que fala da introdução aos livros históricos de Josué, Juízes e Ruth. Então, uma nova série, agora escrita por alguém preparado, né, para trazer para nós lições maravilhosas para nosso aprendizado, para o nosso crescimento cristão, a edificação das nossas vidas. Então vamos à primeira lição, né? Introdução aos livros históricos de Josué, Juízes, Ruth. Estamos aqui para mostrar a você algo novo, maravilhoso. O Antigo Testamento pode ser dividido em cerca de 9 períodos: a criação, os patriarcas, o êxodo, a conquista, os juízes, a monarquia, o exílio, o retorno e o silêncio. Então nós vamos aí de Gênesis até Malaquias, né? Lá os últimos livros falando sobre a história do povo de Deus. Eu costumo dividir a Bíblia em 3 partes, não apenas em Antigo Testamento e Novo Testamento, mas eu costumo dividi-la em 3 partes: antes dos Salmos, depois dos Salmos e o Novo Testamento. Por que eu faço assim? Porque antes dos Salmos nós temos ali os livros que contam a história do povo. Depois dos Salmos, nós temos os livros proféticos, fala das profecias. E no Novo Testamento, né, a nova aliança com Cristo, os evangelhos, as cartas e o Apocalipse. Mas vamos aqui, então, ao nosso estudo de hoje. Como eu disse, são 9 períodos que aqui o nosso escritor divide o Antigo Testamento. O silêncio, o que é o silêncio? O período do silêncio é o chamado período interbíblico entre o Velho Testamento e entre o Novo Testamento. O Pentateuco, que é o primeiro, o segundo e terceiro períodos, registra o nascimento do povo de Deus. A continuidade desta narrativa inicial é chamada de livros históricos. Este conteúdo é importante, pelo menos por 2 razões. Primeiro, por conta do registro histórico em si, e depois, pelo que ensinam teologicamente, né? Os ensinamentos que esses livros trazem para nós. O conteúdo histórico destes livros cobre um período de 800 a 1000 anos. Desde a chegada de Josué em Canaã, no século XV, ou possivelmente no século 8 a.C., até Neemias, em meados do século 10 a.C., ou domínio dos persas, mesma época onde viveu Ester. O conteúdo teológico apresenta preciosas lições. Primeiro, eles traçam a história do Senhor com sua narração. Segundo, revelam o amor fiel e imutável de Deus por seu povo. E terceiro, contam diferentemente da história comum a história da salvação, que são revelações divinas no tempo e no espaço, registradas
nas Escrituras para promover a fé. Então vamos ver aqui o primeiro momento da nossa lição. Josué e a fé para ocupar a terra, que vai assim também ser chamado quarto período do Antigo Testamento. Josué é o grande protagonista de seu livro, o primeiro dos livros históricos. Seu nome significa Jeová é a salvação, ou Jeová salva, e sua forma grega é Jesus. Ele aparece nas Escrituras como um ajudante de Moisés, Êxodo 33, verso 11, e seu assistente na guerra contra Amaleque, em Refidim, Êxodo 17, verso 9. Sua fé, firmeza e coragem são evidentes. Mesmo que tenha sido um homem de grandes qualidades naturais, por preparação ou experiência, sua suprema qualidade consistiu em ser homem que há o Espírito, Números 27, 18, ou seja, um homem investido do Espírito Santo. Somente um homem de Deus teria condições de lidar com os desafios que ele lidou. Por ainda não ser uma nação forte, o povo da Palestina formava um conglomerado de pequenas cidades-estados, pequenos reinos ao redor de suas cidades fortificadas. Além de brigarem entre si, estas cidades sofriam com a invasão de exércitos estrangeiros. Se não bastasse as demandas bélicas e sociopolíticas, a demanda religiosa também era desafiadora. Os cananeus eram politeístas, rendiam culto a El, criador e principal divindade, e a Será, sua esposa. Entre os seus muitos filhos, Baal, Senhor, era o mais importante. Os cultos eram chafurdados de lascívia, uma vez que criam que a fertilidade da terra e dos animais, as chuvas e o crescimento da vegetação dependiam das relações sexuais dos deuses. Assim, os atos cultuais eram eivados de orgias. A prática da adivinhação e adoração de serpentes era constante. Os pecados contra a natureza eram comuns, Levítico 18 e Deuteronômio 12, 31. Que o Senhor chegou a mencionar que a terra vomitou seus moradores, Levítico 18, 25. Dessa forma, o livro apresenta como tema geral o grande desafio a ser enfrentado por seu protagonista, retratando uma terra sui generis e um povo que precisava ocupar e se estabelecer nela. Os propósitos significativos da obra são: primeiro, descrever o domínio de Canaã e o estabelecimento das tribos nela. Segundo, revelar que Deus é fiel, afinal, ele cumpriu a promessa de inserir seu povo em Canaã e de entregar em suas mãos a terra. E terceiro, reafirmar a santidade do Senhor, revelando as depravações dos cananeus e exigindo dos israelitas o despojamento de coisas proibidas. Alegoricamente, temos algumas questões interessantes a observar. Primeiro, se o livro do Êxodo apresenta a salvação como a libertação da escravidão no Egito, o livro de Josué representa a vitória, a tomada e o descanso na terra que Deus lhes daria. Josué 1, Juízes, 1,
1, 13, 21, 43 a 44, ou mesmo o livro de Josué, né? Aqui, desculpe a confusão. Segundo, esse descanso ou repouso do povo de Deus, em alguma medida, se torna um repouso profético, que nós, o povo de Deus, temos em Cristo. Hebreus 4, 1, 8 e 9. E terceiro, Josué pode ser visto como um tipo de Cristo, tendo em vista a obra que realizou. Assim como Moisés não pôde introduzir os israelitas na terra prometida, tampouco a lei poderia conduzir o crente ao repouso de Deus. Só Jesus, nosso grande Josué, nos leva a essa terra e nos reparte a herança. Aqui ele faz uma comparação dos tempos, né? Josué para aquele tempo, Jesus para o nosso tempo. Segundo momento, juízes e a fidelidade para proteger e seguir na terra. É o quinto período do Antigo Testamento. O livro de Juízes registra o estado do povo de Israel depois da conquista. A nação apática às questões religiosas foi incapaz de cultivar longos períodos de obediência e comprometimento com o Senhor. Os escassos períodos de fidelidade proporcionavam paz e descanso, mas sempre eram substituídos por longos períodos de desobediência e pecado. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais correto. É uma expressão que se repete no livro, Juízes 17, 6, 18, 1, 19, 1, 21, 25, vários versículos tratam desse assunto. E sintetiza a condição espiritual em que o povo vivia. Os juízes foram instrumentos do Senhor para liderar os inúmeros momentos difíceis que o povo viveu. Não eram uma autoridade jurídica, como se pode pensar, mas líderes militares incumbidos da tarefa de livramento. O ofício significava governar em um sentido amplo. Esses 12 juízes foram heróis regionais ou nacionais que se tornaram governantes militares, recebendo o Espírito de Deus para liderar a nação em vitórias contra uma determinada nação inimiga. A tradição judaica atribui a Samuel a autoria do livro, que tem um lapso temporal de 2 séculos. Começando com Otiniel, em 1200, e terminando com Sansão, em 1070. Mas há controvérsias quanto a isso, podendo a estimativa do tempo chegar perto de 4 séculos. O tema central da obra encontra-se no início, ou melhor dizendo, encontra-se no ciclo de 2:11 a 23, onde o autor expõe a razão e a solução para as catástrofes que assolavam o povo. Então aqui, esse ciclo aqui, né, os períodos registrados no capítulo 2. Vejamos então ali a contagem para que você entenda. Em 1200, começando e terminando em 1070, porque conta regressivamente do tempo de Jesus para, ou melhor, antes de Cristo, né? Primeiro, Israel adorava outros deuses e se esquecia do Senhor. Então, é um período chamado de apostasia. A Bíblia fala que no final dos tempos, muitos apostatarão da fé. O que significa isso? Muitos esquecerão a fé, abandonarão a fé
e seguirão para suas paixões, seus pensamentos pessoais, ou seja, abandonarão a salvação. De vez em quando a gente vê pessoas que se afastam de Deus e seguem no mundo perdido e envolvido no pecado, e ali eles morrem. Ou seja, eles trocam a alegria de estar em Cristo pelo prazer da carne no mundo. Segundo, o Senhor os entrega nas mãos dos adversários e eles passam a sofrer assim uma espécie de castigo, né? Ou vários castigos. Terceiro, Israel clamava a Deus, um momento de arrependimento, quando eles reconheceram que estavam fazendo algo que não era reto aos olhos de Deus. E quarto, o Senhor levantava um libertador, e enquanto este governava o povo, permanecia fiel. Então, enquanto aquele levantado por Deus governava, o povo era bom, era santinho, o povo se curvava diante de Deus. Mas, em qualquer situação, eles se afastavam de Deus novamente. Então, é o chamado período da libertação também. Saindo o libertador, o povo retornava à apostasia. Ou seja, enquanto tem alguém... vamos ver isso aí. Lá no Novo Testamento, quando Jesus fala da sua ida para o Pai, o que os discípulos dizem? Como vamos ficar sem o Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O que será de nós, né? Então aqui a gente vê que lá atrás havia essa situação quando o libertador mandado por Deus morria. Então o povo ficava na expectativa de o que vai ser de nós. Então eles voltavam para longe do Senhor, voltavam para o pecado, voltavam a fazer coisas que desagradavam a Deus. Deus tinha que mandar um novo libertador para então colocar o povo diante de Deus novamente. Vejamos os propósitos relevantes para a obra que era feita. Primeiro, retratar a história do povo escolhido no período compreendido entre a morte de Josué, Juízes 1:1, e o advento da monarquia, Juízes 21:25. Segundo, servir de comparativo com o primeiro livro histórico. Josué registra as vitórias do povo, Juízes as derrotas. Josué fala da conquista de 7 nações em 7 anos. Juízes descreve 7 apostasias, 7 períodos de afastamento de Deus, 7 opressões e 7 libertações também. Terceiro, revelar a santidade do Senhor. Ele é santo e castiga o seu povo por seus pecados, mas é misericordioso também para salvá-lo quando dá mostras de arrependimento. O livro ensina que a opressão é um castigo pela infidelidade e a libertação é o resultado do retorno a Jeová. Então, quando o povo retornava a Deus, o povo recebia as bênçãos de Deus. Quarto, demonstrar a necessidade de se estabelecer um governo coeso, forte e central, no caso, a monarquia. Isto posto, aprendemos que a fidelidade ao Senhor, a condição singular para a continuidade da vida em paz e segurança. Ouvir e temer a Deus é padrão axial para seus servos. Terceiro momento da nossa lição. Ruth e a força para vencer os desafios da terra. Quinto período do Antigo Testamento. O livro de Ruth registra o cuidado soberano de Deus por seus servos fiéis. É um idílio que contém tragédia, humor e amor. Muitos o consideram uma ficção alegórica, justamente por conter um final feliz.
Sua história acontece dentro do período dos juízes, mencionando locais e detalhes característicos da região da época. O Novo Testamento refere-se a Ruth como personagem histórica, Mateus 1:5, e de sua linhagem ascendeu o grande rei Davi. O tema central da obra passa pelo texto de Ruth 1:16 e 17, onde o Senhor recompensa a fé da estrangeira Ruth. Assim como em Esther, o livro leva o nome de sua protagonista. Tanto em Esther como em Ruth se destacam exemplos pessoais de coragem e decisão e lealdade. Em ambos os livros se observa a providência de Deus, dispondo todos os detalhes na vida dos fiéis. O livro faz uma transição entre a época dos grandes libertadores para a época de Samuel e o surgimento da monarquia. Assim, as intenções principais da obra são: primeiro, registrar que mesmo numa época desenfreada e cruel, a bondade e a fidelidade de Deus podem ser percebidas na vida de algumas pessoas. A idolatria e a maldade não são generalizadas. Sempre há um remanescente que não se entrega às concupiscências e aqui como diz, né? Não se entregam às concupiscências e na babesca, palavra estranha, né? Na babesca desobediência. Ou seja, não se deixam levar pela concupiscência e também ficam assim, não tanto a desobediência. Segundo, demonstrar a fidelidade do Senhor e sua providência, mesmo quando os tempos são maus. Noemi foi recompensada em sua piedade e Ruth em sua lealdade. Terceiro, revelar que em Deus não há acepção de pessoas. A postura de Noemi, sem que ela percebesse, ganhou uma pagã para a fé de Israel. Conclusão. Em Josué aprendemos da fé fervorosa para conquistar e ocupar Canaã. Sob a promessa de Deus, este líder marchou e dedicou sua vida para o cumprimento da tarefa que lhe foi outorgada. Ele reafirmou sua confiança no Senhor e decidiu de maneira cabal e inequívoca a quem iria servir. Josué 24:15. Em Juízes, aprendemos na fidelidade necessária para honrar ao Senhor, quer se tenha um líder ou não. Ainda que libertos pelo sangue de Cristo, não podemos fazer o que bem entendemos. Juízes 21:25, de maneira a comprometer nosso testemunho e o Evangelho de Cristo. E em Ruth, aprendemos sobre a forma que conduz a escolhas corretas que nos fazem superar tempos adversos. Somos ensinados que a vida piedosa é uma bênção e que seus frutos produzem paz e descanso singular. Fé, fidelidade e força são os assuntos que nos acompanharão nesse trimestre e que nossas vidas sejam repletas dessas evidências. Agora vamos aqui, finalizando a nossa lição, temas para pensar e agir. Primeiro, como a fé de Josué impacta sua vida e o desafia a seguir adiante, sendo conduzido unicamente por Deus nesse mundo com tantos desafios.
cada dia mais difícil. Segundo, você já experimentou em sua vida o ciclo dos juízes? Apostasia, castigo, arrependimento e libertação? E terceiro, a forma de Ruth para superar tempos de crise, preconceitos e demonstrar amor exemplar. Então, voltando à leitura do 3. A força de Ruth para superar tempos de crises, tempos cheios de preconceitos e, diante de tudo isso, demonstrar amor é exemplar. Deve ser a nossa atitude como crentes. Como você tem, então, demonstrado sua força em tempos adversos? Veja lá em Provérbios 24, 10. Como nós estamos fazendo? Será que estamos agindo corretamente, coerentemente, dentro dos ensinamentos de Deus? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz uma lição tão bonita para o nosso crescimento, para a nossa compreensão, para discernimento da nossa vida espiritual, diante de um mundo tão cheio de problemas como estamos vivendo. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender os teus propósitos para nosso viver de cada dia. Queremos, Deus, clamar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Quero clamar ao Senhor pela vida da Luísa, nossa bisneta, que está ali passando por um momento delicado na sua saúde, talvez precisando de um momento de internação. Que o Senhor, com a sua misericórdia, Pai, com a sua benignidade, possa olhá-la com carinho, Deus, o carinho que só o Senhor tem, dando paz ao coração dos seus pais, a nós, nossos corações, e restaurando a sua saúde, Senhor, para que nós possamos continuar vivendo a alegria de tê-la conosco, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é benigno, o Senhor é grande em amor, e o Senhor cuida de nós. Ajuda-nos, Deus. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Vem, filho perdido. Está aí nossa lição da nossa escola bíblica discipuladora, um pouquinho grande, né? Mas trouxe muitos ensinamentos importantes para o nosso viver de cada momento. Estamos caminhando para o final desse estudo. Queremos dizer a você que hoje é domingo, né? Dia do Senhor. Que você possa aproveitar bastante o dia com seus familiares, um almoço gostoso, uma tarde feliz, e logo mais esperamos você ali na PIB para mais um culto ao Senhor, um culto de adoração ao nosso Deus. Hoje um programa todo especial. Vá à casa do Senhor. Não fique na sua casa. Vamos estar juntos adorando e celebrando ao nosso Deus. Amém? A todos um bom dia, uma noite logo mais tranquila, e amanhã, se for da vontade de Deus, estaremos de volta trazendo para você a nossa devocional com você no seu lar.
a todos um bom dia na paz do Senhor. Amém.